Rodrigo Ziparro, sou médico, tenho 47 anos, sou natural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, né? E especialização, fiz na faculdade de São José do Rio Preto, né, que é uma faculdade estadual, fiz especialização em cirurgia geral e depois em urologia. E em 2006, quando eu terminei a segunda residência de urologia, eu decidi vir para Ji-Paraná. Deixa eu pegar aí. Esse nome Ji-Paraná, ele surgiu sozinho ou surgiu com outras opções? Então, assim, na verdade, a minha família, né, meu pai é advogado, né, eu tenho um tio médico, uma prima médica, mas assim, não tinha ninguém muito próximo de mim que pudesse me ajudar nesse início de carreira de médico lá no estado de São Paulo, e já tinha muito médico, né, então minha família é de Ribeirão Preto, tinha já na época a faculdade da USP e eu acho que a outra estava se formando lá. E em Rio Preto tinha faculdade, Catanduva tinha faculdade já. Então assim, no interior de São Paulo tinha muito médico. Eu falei, como que eu vou pegar meu diplominha de médico, pôr debaixo do braço e abrir um consultório aqui, né? Então eu já tinha, nos últimos anos ali, no 5º, 6º ano de faculdade, eu já sabia que eu queria fazer alguma especialização na área de cirurgia e já tinha essa ideia de sair do estado de São Paulo. Mas na minha cabeça era Mato Grosso, era Goiás, nem passava pela minha cabeça Rondônia, né? E durante a minha especialização, conheci na época a doutora Caroline, que fazia residência lá, e era aqui de Ji-Paraná, e eu vim conhecer, a convite dela, na época eu vim aqui conhecer a cidade, e foi uma grata surpresa, né? Que eu vi uma cidade em franco desenvolvimento, que tinha muito espaço para crescer, me identifiquei com os colegas aqui que estavam na época, e decidi de fazer essa aventura de vir para Ji-Paraná. Isso foi que ano? Foi em 2006, né? Eu tive, acho que a primeira vez em Ji-Paraná, 2006 foi quando eu vim definitivo para ficar. Mas eu me formei em 2001, eu devo ter vindo a primeira vez em Ji-Paraná em 2002. Eu vim conhecer Ji-Paraná. Na época, acho que o Dr. Auxílio tinha recém vendido o ProSaúde, eu estava finalizando a negociação do ProSaúde que ia se tornar o HCR, né? O Dr. Edson, na época, era já o presidente ali da cooperativa, da Copmed. Conversei com ele, me recebeu muito bem e disse que teria oportunidade de trabalho, então eu fui terminando a minha especialização para vir. Quando eu terminei a primeira especialização de cirurgia, o Dr. Auxílio me ligou, falou, ó, larga de fazer, não faz mais nada não, você já é cirurgião, vem embora para cá, estou precisando. Eu falei, não, eu vou seguir a minha vocação, que é fazer urologia, eu vou terminar, e mais 2 anos passa rápido, e assim foi. Quando eu terminei, eu tive até uma proposta, né, num professor meu na época lá, uma pessoa muito bem conceituada, um médico muito conceituado em Rio Preto, e me convidou para ficar com ele na clínica dele. Ele já tinha acho que 2 ex-residentes que estavam com ele lá, e eu já estava com tudo certo para vir para Rondônia. Ele me chamou, falou, não vai não, fica aqui. E aquilo mexeu muito comigo, né, porque era uma oportunidade, mas eu falei para ele, né, pensei e chamei para ele, fui lá conversar com ele, fui no consultório dele, falei, professor, quero que o senhor entenda uma coisa, eu já pus na minha cabeça que eu tenho que ir para Rondônia. Se eu não for, eu vou ficar a minha vida inteira com isso na minha cabeça. Se eu tivesse ido para Rondônia, o que aconteceu, o que tinha sido da minha vida? O professor entende isso? Ele falou, entendo perfeitamente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou e a gente vai mantendo contato. Se daqui uns 6 meses eu entender que não é o que eu quero voltar, e o senhor ainda precisar, eu te ligo e eu venho para cá. Eu falei, não, estamos combinados. E assim a gente foi conversando, a gente tinha muita amizade. Até hoje a gente se encontra nos congressos e tal, ele me recebe muito bem. E depois de 6 meses eu liguei para ele e falei, não volto mais não, eu já me ambientei aqui, tô tendo oportunidade, trabalho, tudo, eu vou ficar por aqui. Minha mãe também, minha mãe perguntava para mim, meu filho, quando que você volta, né? Hoje ela já sabe que eu não volto mais, mas no primeiro ano, assim, minha mãe perguntava, né? Meu filho, quando você volta para Ribeirão, quando você vem para São Paulo? E com o tempo a gente foi entendendo que o lugar da gente era aqui, que criou raízes aqui, que aqui a gente desenvolveu, né, a carreira, o trabalho, família. Meus pais vêm constantemente para cá, ficam 3, 4 meses aqui, só não mudam para cá porque eu tenho uma outra irmã que está lá em Ribeirão Preto, mas adoram Rondônia, adoram Ji-Paraná. Essa chegada definitiva foi em? 2006. 2006. Já veio para trabalhar onde? No HCR. No HCR. Então, essa é uma situação muito interessante. Eu vejo hoje que estive diretor lá no HCR, fui presidente da cooperativa lá,
estou como diretor aqui na Unimed, estive como diretor na Gastroimagem, estou como diretor no Hospital Municipal. Então assim, né, de um tempo para cá, a gente tem assumido alguns cargos aí de direção e às vezes quando vem um médico novo, ele pergunta assim, né, onde que eu vou trabalhar, o que que eu vou ganhar, quanto você vai me pagar? E eu acho muito engraçado que a minha conversa com o Dr. S por telefone, né, eu liguei e falei, olha, terminei a residência aqui, estou querendo ir para Ji-Paraná, tem serviço para mim? Ele falou, tem. Ele falou, se precisar fazer um plantão no pronto-socorro, você faz? Eu faço. Ele falou, nós estamos abrindo a UTI aqui, se precisar dar um plantão na UTI, você faz? Eu faço. Ele falou, e de vez em quando eu preciso de alguém para me ajudar nas cirurgias aqui, você me ajuda na cirurgia? Ajuda. Eu falei, então pode vir que tem serviço para você. Eu falei, então tá bom, semana que vem eu tô aí. Eu não perguntei para ele quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia receber, eu só perguntei se tem serviço para mim, tem, então eu tô indo. Onde ele me perguntou se eu fazia aquilo que ele precisava, eu falei, então pode vir que tá combinando. Então é uma conversa de, sei lá, 10 minutos no telefone e eu resolvi a minha vinda para Ji-Paraná. Então, eu fiz amizade com o Dr. Auxílio, né? Até na época, quando o irmão dele, o Fidério, sofreu um acidente, eu estava fazendo a residência lá em São José do Rio Preto, né? E aí, por intermédio dele, comigo, a gente conseguiu ajudar e ele foi socorrido lá. Então, criou um vínculo muito forte, né? Com o Dr. Auxílio, com o Fidério, com a Caroline, né? E então, na época, eles me receberam aqui. Eu cheguei e fui ficar na casa do Dr. Auxílio, até eu me organizar aqui. Ele me recebeu lá na casa dele. Então, assim, ajudou muito, né? Abriu muitas portas aqui para nós. Na época, tínhamos 2 colegas urologistas, né? Que era o Dr. Jorge e o Dr. Mizak. Então, assim, tinha muito espaço, né? Então, a gente foi trabalhando ali, um ajudando o outro, né? E na época, eu trabalhava muito mais como clínico, como cirurgião, do que como urologista, que precisava lá no HCR, no plantão, na UTI. Trabalhei muito tempo na UTI ali no HCR, né? E foi importante isso, né? Até para a gente conhecer os colegas, né? Então, no pronto-socorro, o colega precisava de alguma coisa, me ligava, eu ia lá, atendia, né? E isso foi ajudando a que os colegas me conhecessem, que a população também me conhecesse, né? Hoje a gente tem Instagram, Facebook. Na época, a propaganda era o boca a boca, né? Então, você atendia um cliente, a família ficava satisfeita, então ele contava para a família, para o vizinho, para o outro. Então, ele falava, tem um doutor que chegou novo lá, não sei aonde, lá que atende, é urologista. Então, o pessoal começava a procurar a gente. E foi dessa maneira que a gente foi se consolidando aqui, né? Isso, eu fiz o concurso, né? Por ocasião também, coincidência, eu vindo para Ji-Paraná, naquele mês que eu cheguei, no mês seguinte, eu cheguei em fevereiro de 2006, em março, teve um concurso da prefeitura. Eu estava precisando trabalhar, fiz o concurso, fui aprovado no concurso da prefeitura como clínico, né? E aí eu fui tomar posse, fui lá na secretaria, era o Dr. Orlando Ramírez, era o secretário de saúde da época. Gostava de fumar um cigarrinho de palha, era uma, né? Era uma figura. Nessa época, na administração. E aí ele falou assim para mim, olhou, um molecão novo, falou assim, ô Rodrigo, eu preciso de um médico para atender lá no distrito da Nova Londrina. Eu nem sabia onde que era, mas do jeito que ele falou, eu sabia que tinha alguma pegadinha, algum furo. Eu falei, não, doutor, não... mas por que lá? Então, não, que eu preciso, não sei o que, então... Ele falou, vou fazer uma proposta para você, eu te dou um dia de folga. Você trabalha de segunda, quinta, sexta, você não precisa ir. Eu falei, agora o senhor me convenceu. Aí eu fui trabalhar na Nova Londrina. Foi muito... Eu acho que aquela estrada ainda não era pavimentada não, né? Era, mas era bem ruim o asfalto, né? Então a gente tinha uma equipe do PSF, era enfermeiro, médico e eu, e o motorista ia nos buscar, ele levava de manhã cedo no PSF lá, na Nova Londrina, no postinho lá, e depois meio-dia e meia, ele trazia a gente de volta para a cidade. Então eu fiquei ali acho que uns 2 anos, atendendo ali na Nova Londrina, conheci muita gente ali, o pessoal também me recebeu muito bem. Depois de um período ele pediu que eu fizesse também a Nova Londrina e a Nova Colina, mandou por distrito, eu acho que ninguém queria ir, e eu era novo, tinha acabado de chegar, né, e eu fiquei muito tempo atendendo os 2 distritos, e aí depois eu fui conversar lá na secretaria, falei, olha, eu sou urologista, estou trabalhando no PSF, né, agradeço a oportunidade, mas não é meu meio, né, não é minha praia. Aí falou, não, então nós vamos trazer você para o hospital para trabalhar no plantão de cirurgia. E aí então eu passei a fazer plantões como cirurgião no Hospital Municipal. Fiquei ali muito tempo, né, trabalhando até hoje, até recém. Ainda quando falta alguém, de vez em quando me chamam lá, até hoje, o baile da Unimed, a festa da Unimed, é um evento na região.
Então, assim, quando a gente era convidado a se cooperar, então a gente já sabia que no próximo baile a gente ia fazer parte. Então também era uma parte social importante, né? Então você vê, eu saí da faculdade, me formei em 2001, terminei a residência em 2006 e vim embora para o Paraná. Então eu terminei a residência em janeiro, fevereiro eu estava em Paraná. Eu não fiz nenhum curso de gestão, nada assim. Depois eu fui fazer. Mas aí, na época eu cheguei, comecei a trabalhar no HCR, mais ou menos, ou talvez um pouquinho antes de eu ser aceito para cooperar aqui na Unimed, eles me convidaram para cooperar no HCR também. E eu entrei como sócio lá, tudo. E aí fui convidado para participar do conselho de administração lá. Eles estavam querendo pôr alguém mais jovem lá para começar também a trabalhar. E aí a gente nos reunimos ali, os 5, 6 mais novos que tinham entrado e conversamos entre nós. Ó, nós precisamos pôr um representante nosso, dos mais novos lá, para a gente começar a participar. E aí um falou, mesma coisa que você falou, não é minha praia, eu não gosto desse negócio de gestão, eu não gosto de negócio de direção. E ficou entre eu e um outro colega lá que tínhamos vontade de aprender, e falou, não, então vai você primeiro e vai nessa, na próxima eu vou. E aí eu entrei para fazer parte do conselho de administração na época da Copmed, né, que era a cooperativa que mantinha o HCR. Beleza, fui na primeira reunião, o mais novo que tinha lá era eu. Os caras já tudo mais, Dr. Edson era o presidente, eu me lembro que o Dr. Francisco estava na época também, Dr. Hamilton, Dr. Mauri Horta, lembro que estava naquela chapa, acho que o Dr. Emílio Dordache que estava também. E aí o que aconteceu? Naquele momento, o Dr. Hamilton, que era o diretor financeiro, pediu afastamento. Estava com muito movimento no consultório, não estava tendo condições de ficar no dia a dia lá na cooperativa, e ele pediu para se afastar da direção. E era a primeira reunião minha, primeira ou a segunda, acho que era a segunda reunião minha. Eu estava sentado na mesa quietinho lá, e aí ele apresentou a carta dele, justificou, e aí o Dr. Edson, então, que era o presidente, foi perguntando quem que poderia assumir. Um falou, não, eu não posso. O outro falou, eu não posso. O outro falou, eu não posso. E foi chegando em mim o negócio. Eu falei, não, mas peraí, esse cara é tudo mais experiente que eu, ninguém vai pegar. E aí, chegou para mim. Aí eu falei, olha, eu tenho muita vontade de aprender, mas eu não sei, eu sou novo, né? Não tenho experiência. Aí ela falou, não, mas o doutor Edson falou, você tem o que nós mais precisamos. Você tem vontade e você tem disponibilidade. Você está com bastante tempo, você chegou agora, pega aí que nós vamos te ajudar. E assim foi feito. Eles depositaram o voto de confiança em mim. Eu fui sentar para conversar com a contadora, com o pessoal do administrativo e tal. E ela veio com aquele monte de balanço para eu olhar aquele negócio. Eu olhei e não entendia nada daquilo lá. Aí eu peguei, falei, não, beleza, tá tudo certo, pode levar a contabilidade para lá. Aí chamei as meninas do financeiro e falei, seguinte, nós vamos administrar isso aqui igual administra a minha casa, que é o que eu sei fazer. Nós vamos pegar no começo da semana e ver quanto que nós temos no banco, o que nós temos para pagar e o que nós temos para receber. E assim nós vamos planejar. Nós temos dinheiro para pagar as contas dessa semana? Tem. Então deixa eu planejar. Não tem? Vou ligar para quem que nós temos que pagar e pedir mais um prazo, negociar. E eu comecei a fazer um fluxo de caixa sem nem saber o que era isso, que era a forma que eu cuidava das minhas finanças, né? E felizmente foi dando certo, né? A gente teve uma fase muito boa lá na cooperativa, e isso foi o início da minha carreira nessa parte administrativa, né? Depois eu fiquei um tempo como diretor administrativo e financeiro da Copmed na época, depois eu passei a ser diretor clínico e depois eu fui presidente, né, da Copmed. E foi na época que a gente adquiriu outro hospital. Então, quando eu assumi a Copmed, felizmente ela estava numa fase muito boa. Lá no começo, quando nós pegamos o financeiro, não estava muito bem não, a gente passou um período de turbulência, mas a gente conseguiu equilibrar bem. E depois de 2, 3 gestões, quando eu assumi a presidência, a gente estava num momento financeiro bom, e a questão era, o HCR tinha muito movimento e não cabia mais lá naquela estrutura. Então, uma crítica muito grande que tinha na época é que as gestantes que vinham para ganhar nenê não tinham lugar específico, ficava, né, junto com os outros pacientes, e as crianças também que chegavam para ser atendido no pronto atendimento, era um pronto atendimento só, ficava adulto e criança junto e tal. E ali a gente foi até em Porto Velho com uma arquiteta
parte hospitalar, ela olhou e falou, doutor, é muito difícil a gente conseguir nesse espaço aqui, a gente solucionar. E aí foi quando surgiu a oportunidade de comprar o antigo Hospital 6 de Maio, que hoje é o HCR Materno Infantil. Na época o Dr. Auxílio já estava no Conselho de Administração, ele, o Dr. Osmar, contribuíram muito aí em formular essa proposta de como que a gente ia adquirir, né, o Hospital 6 de Maio. Então foi muito interessante que a gente não comprou só o hospital, a estrutura. A maioria dos médicos que fazia parte também vieram somar com a gente no corpo clínico. Então acho que foi muito importante na época e a gente conseguiu isso, criar um espaço. Por que ficou HCR materno infantil? Porque o objetivo foi esse mesmo, a gente passar a maternidade para lá. Então as gestantes tinham um lugar, os quartos, né, mais adequados, né, para poder receber visita e tudo, e o pronto atendimento infantil foi para lá. Então acho assim, foi um grande marco na época, né, que a gente conseguiu adquirir a segunda unidade do hospital e fazer uma coisa diferenciada, que até então acho que aqui, e até hoje, se você for ver no interior de Rondônia, não tem outro hospital que ele é exclusivo para maternidade e pediatria, né? Então na época acho que foi um grande avanço para a medicina do interior do estado de Rondônia. Isso foi paralelo à Unimed? Isso. Ou foi depois? Aí, assim, na época que eu estava terminando meu mandato de presidência do HCR, foi o ano que o Dr. Auxílio assumi pela primeira vez aqui a Unimed. Então ele já tinha, a doutora Magna, já fechados para assumir a diretoria, ele me convidou para que eu viesse, deixasse lá então o HCR e viesse para cá para a Unimed para fazer a diretoria administrativa e financeira, né? Então aí, logicamente que eu reuni lá e coloquei, falei, olha, eu recebi um convite para um outro desafio aí que é totalmente, né, ligado aqui com o HCR, na época a gente achou importante, então eu concluí lá o meu mandato, entreguei o meu mandato e vim para a Unimed juntamente com ele e com a doutora Magna para cá, né? E aí já estamos hoje na terceira gestão aí dessa equipe aí, né? Compondo a diretoria. E aí também tiveram algumas fases aqui na Unimed também, né? Então assim, quando a gente assumiu, a gente foi... Nós estamos nos referindo ao ano de 2008, né? É esse? Não, 2006, já pulou um pouco já, né? Deixa eu ver quantos anos que nós passamos. Ah, não, a sua entrada, né? A minha entrada aqui na direção da Unimed, vamos fazer as contas para trás. 2024 foi o ano passado, foi a eleição. Então, 4 para trás, 2020, 2016. Se eu não estiver equivocado, 2016, que a gente assumiu a primeira gestão aqui na Unimed. Sim. Né? Então, assim, a Unimed, antes até de eu assumir a gestão aqui da Unimed, eu fiz parte do Conselho Fiscal da Unimed, né? Então, acho que a primeira participação minha na parte administrativa foi no Conselho Fiscal. Eu fui eleito um mandato ou 2 para o Conselho Fiscal, então eu comecei também já me inteirar das coisas da cooperativa, né? E depois eu também peguei um mandato tampão no Conselho de Administração. O conselheiro também se licenciou e aí o pessoal já tinha percebido, né, que eu tinha esse gosto pela parte de gestão, me convidou e eu fiquei acho que um ano e meio no Conselho de Administração. Então, aí na próxima chapa foi quando o Dr. Auxílio então me convidou para que assumisse a diretoria administrativa juntamente com ele, a doutora Magna, né? Deixa eu fazer uma colocação. No começo você tinha dito que não tinha conhecimento nenhum. Não. A gente está servindo para a Copumed. Isso, quando eu assumi lá. Nenhum. Aí passa da Copumed, depois vai ocupando alguns cargos que tem que ter conhecimento de gestão. A gente pulou essa parte, é verdade mesmo. Em 2009, eu fiz outro concurso público. Teve um concurso público do Estado, né? E eu fiz o concurso e passei, e aí eu tinha que assumir em Porto Velho. Eu fiquei aí uns 6 anos, eu ia cada 15 dias a Porto Velho, fazia os plantões lá e voltava. E nessa época, eu tive a oportunidade de fazer um curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas, lá em Porto Velho, que era exatamente gestão financeira, parte de auditoria, tudo, né? Então eu já estava, até acho que não era o presidente ainda aqui, acho que eu não tinha assumido a presidência, mas eu estava na diretoria da Copimed e já tinha participado do Conselho Fiscal aqui. Então eu tinha essa necessidade de ter uma
uma formação nessa parte de gestão e tudo. Então eu tive a oportunidade de fazer esse MBA da Fundação Getúlio Vargas lá em Porto Velho. Na época, acho que o Dr. Auxílio fez também, outros colegas fizeram aqui também, né? Era um curso bastante exigente na época, né? E aí fui consolidando, né, esse conhecimento. Depois, já estava na direção da Unimed aqui também. A Unimed também promoveu um MBA aqui através da faculdade Unimed. Então, foi o segundo MBA que eu fiz nessa parte de gestão, né? Então, isso foi me dando mais bagagem aí para trabalhar nessa parte administrativa, vamos dizer assim, né? Então, em 2016, eu assumo aqui a diretoria juntamente com o Dr. Auxílio e com a doutora Magna, né? E a Unimed estava bem, estava já numa empresa bem consolidada, só que a gente tinha que dar a nossa cara, né? Era uma gestão nova, então trazer nosso jeito, né, aqui para a Unimed. Então, em 2016, né, eu recebo o convite do Dr. Auxílio para assumir aqui a direção juntamente com a doutora Magna, e a gente, então, pegou uma Unimed já muito consolidada, sólida, né, mas que precisava de alguns ajustes para que ficasse com o nosso jeito, a nossa cara aqui, né. Então, isso a gente trabalhou muito, né, 2016, 17, 18, e aí, no final da gestão, 2019, 2020, nós passamos pelo Covid, né? E o Covid realmente foi uma situação que a gente não tinha precedente, né? A gente não sabia o que esperar, o que ia acontecer, né? Então, olha que situação. Num primeiro momento, tudo parou. As cirurgias que não era urgência, elas pararam, os exames foram suspensos, as consultas praticamente pararam, ficou só atendendo urgência, porque já estava tendo muito caso de Covid no sul do país, mas aqui não tinha chegado ainda. Então o que aconteceu? O custo da Unimed baixou muito, porque não estava tendo. Só que a gente sabia que a onda que estava lá ia chegar aqui, que em algum momento esse custo ia chegar para nós. E aí nós tivemos uma sacada, lógico que também vendo o que outras Unimedes estavam fazendo, o que a gente entendeu? Que se a gente ficasse 3, 6 meses, as clínicas dos hospitais fechadas, sem faturar, eles iam quebrar. E aí quando viesse a onda do Covid, quem que ia nos atender? Como é que a gente ia fazer? Então a gente teve uma sacada de fazer o seguinte, a gente pegou pela média aquilo que os hospitais, as clínicas, os próprios médicos que operaram faturavam, e a Unimed foi bancando aquilo como se fosse uma antecipação. Falou, olha, eu vou te antecipar aqui um valor da média do que você recebe para você manter suas contas, seus funcionários, para você não poder fechar a tua estrutura. E depois, quando vier o Covid, depois a gente acerta, desconto isso aí e resolve. Eu acho que isso foi um grande acerto que a Unimed teve na época, né? Porque isso manteve as clínicas dos hospitais funcionando, mesmo praticamente fechado, com atendimento mínimo, mas a gente manteve o pagamento dessas empresas, né? E depois, quando veio o Covid, aí foi uma outra situação, né? Então, na época, a gente contava com 10 leitos de UTI que tinha no HCR, o Hospital Municipal não tinha UTI, e olha como que as coisas são as coincidências, né? Na época, tinha um projeto de abrir uma UTI cardiológica no HCR. Estava prontinha, construído os leitos, estava faltando alguns equipamentos. Quando veio o Covid, que deu aquele boom, que ainda não tinha chegado aqui, o pessoal segurou. Falou, agora não é hora de inaugurar nada, nós estamos reduzindo tudo, né? E aí ajudou demais, porque como a estrutura estava pronta, abriu mais 10 leitos. Então de 10 foram para 20 leitos lá no HCR, né? E depois também conseguiu abrir lá no Hospital Municipal. Sim. Mas assim, foi uma época muito triste. Eu tive Covid, né? Meus pais tiveram Covid lá em Ribeirão Preto, então eu tive que sair daqui, na época não estava nem tendo voo. Eu fui de carro lá, dar assistência para eles, tudo. E acabei me infectando quando eu voltei com Covid, mas o meu foi bem leve, né? E aí, como eu já tinha tido Covid, já tinha recuperado, e estava faltando muito médico para dar plantão nas UTIs, porque os médicos também adoeciam, enfermeiro, médico, estava adoecendo, né? Então eu já tinha me recuperado bem do Covid, eu me voluntariei a fazer alguns plantões lá. Eu já não estava fazendo mais, mas entendendo a situação, fui fazer alguns plantões lá. E até no centro cirúrgico, até os carrinhos de anestesia, a gente utilizou para poder ventilar a paciente, né? Então, assim, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia passar isso na minha carreira de médico, né?
essa pandemia do Covid, foi um desafio tanto do ponto de vista médico, tanto do ponto de vista administrativo e financeiro depois também, né? Porque com todo esse atendimento, toda essa UTI, muitos pacientes a gente teve que remover de UTI aérea para fora do estado, porque não tinha mais leito de UTI aqui. Foi paciente para São Paulo, foi paciente para Cuiabá, foi paciente para o Paraná, né, na época. E aí isso, logicamente, teve um custo muito alto, né? Mas felizmente a gente tinha conseguido provisionar isso, a gente já tinha antecipado uma parte, né? E a gente conseguiu fechar ali 2020, 2021, até 2022 teve impacto, né, desses custos. A gente conseguiu passar essa turbulência aí e manter a Unimed firme e sólida, né? Então, um fato também bem importante, né? Então, a Unimed, tradicionalmente, era a Unimed de Paraná e já tinha um certo milindre dos colegas de Cacoal, porque Cacoal era o segundo polo, né? Então, de Paraná sempre teve ali na faixa de 130, 150 médicos e Cacoal 90. Então, assim, Cacoal, uma cidade também, né, de um porte muito grande, e depois da abertura do hospital regional lá em Cacoal, então a medicina de Cacoal expandiu, cresceu muito, desenvolveu, e a gente sentia que tinha um certo milindre, Unimed de Paraná, Unimed de Paraná. Então, assim, isso era uma coisa que a gente já vinha conversando dentro do conselho, doutor Auxílio, eu, doutora Magna, doutor Edson na época, sobre mudar o nome da Unimed. Falou, olha, uma hora nós vamos ter que mudar, porque hoje já não é mais só de Paraná a Unimed, né? E no meio dessa discussão que a gente estava conversando, buscando uma alternativa, me liga um dia o diretor da Unimed Ariquemes, Dr. Ramiro, me ligou e falou, a gente queria conversar com vocês de uma forma de nós juntarmos as duas Unimed, a de Paraná com a Ariquemes. E aí a gente trouxe, né, essa proposta para o Conselho de Administração na época, discutiu os prós, os contras, tudo, falou, não, acho que vamos começar, vamos convidar eles a vir aqui, vamos sentar e vamos ver como é que funciona. E aí foi ali uns 6 meses, né, de análise, conversa, negociações, para que tivesse essa fusão, né? A gente entendeu que o melhor processo, realmente, a Unimed Ariquemes, ela encerrou o CNPJ dela e ela passou tudo que a Unimed Ariquemes tinha cooperado, tudo passou a ser uma Unimed só aqui. Então, já tinha esse sentimento que a gente tinha que buscar um novo nome, e com a entrada de Ariquemes, então, aí não tinha jeito. Então, assim, poucos meses antes, ali, acho que uns 2 ou 3 meses antes de ocorrer a fusão da Unimed, a incorporação da Unimed Ariquemes com a Centro Rondônia, a gente mudou o nome de Paraná para Centro Rondônia. Então, teve muita discussão, né? Qual que era o nome, várias opções surgiram na época, e a gente entendeu que Centro Rondônia, ela realmente ela refletiu o que é a nossa área de ação hoje, né? Então, a gente pega todo o centro do estado de Rondônia, né? O que acabou ficando fora da nossa área aí, dos 41 municípios, é a região de Vilhena e a capital lá, que é Porto Velho e Guajará-Mirim, foi o que não... Então, o restante, o centro todo do estado, ele hoje faz parte da nossa Unimed. Então, dentre os várias sugestões que apareceram na época, o escolhido foi o Centro Rondônia. Na época, então assim, né, eu acho que a grande expansão foi realmente quando a gente absorveu a Ariquemes, né? A Ariquemes também tinha ali, não me lembro agora exato, mas mais de 10, 12 municípios, né, na época, que já faziam parte lá da Unimed de Ariquemes, né? Então eu me lembro de uma fala do Dr. Ramiro, que ele falou comigo, ele falou o seguinte, falou, a gente entendeu que nós sozinhos vai ficar muito difícil, e foi depois do Covid também. Então assim, o Covid, ele deu uma mexida, deu uma sacudida na questão da saúde, né? Tanto a pública, porque você vê que, né, a gente fala hoje, pós-Covid, nós temos 20 leitos de UTI no HCR, 20 no SAMAR e 10 no Hospital Municipal. Então, de 10 leitos, nós estamos falando em 2022, nós estamos falando 3, 4 anos atrás, a gente tinha 10 leitos de UTI de Paraná, que atendia toda a região, hoje nós temos 50 e temos acho que mais 10 em Ouro Preto adulto, fora neonatal, pediátrico. Então assim, o Covid ele foi um período muito sofrido, né, perdemos colegas queridos, né, aqui na Unimed, vários colegas queridos que a gente acabou perdendo aqui, entes familiares e tudo, mas assim, ele teve um legado positivo que foi que a gente
reformulou o sistema de saúde, tanto o privado como o público, né? Ele revolucionou um pouco nesse sentido. E na época, quando o Dr. Ramiro também, como a gente começou essas conversações por conta da junção da Unimed Ariquemes com a gente, ele falou o seguinte, falou, a gente entendeu que nós, para ficarmos sozinhos aqui em Ariquemes, a gente não vai conseguir sobreviver, né? Porque eles tinham aproximadamente 5 mil vidas, a gente já tinha umas 25 a 30 mil vidas, né? Então ele falou assim, a gente entendeu que a gente tem que se juntar com alguém para a gente juntar a força. Aí ele falou para mim, entre vocês de Paraná, Porto Velho e Vilhena, a gente se acha mais parecido com vocês, a gente se parece mais com vocês. Deixa eu te perguntar, por que eles não foram para cima? Pois é. Foram para o centro? Pois é, porque assim, né, Porto Velho é uma capital, tem um estilo, né, de capital, né, e Vilhena, talvez por estar lá também, né, no outro extremo do estado, então assim, até pela proximidade regional e pela mesma condição vamos dizer assim, economia, né, do agronegócio, pecuária, eles na época entenderam e falaram assim, olha, a gente se parece mais com a Unimed de Paraná na época, então por isso que começou esse namoro, vamos dizer assim, que acabou culminando com a incorporação da Unimed. O centro de fisioterapia, que hoje é o Viva Bem, ele começou a crescer muito outras terapias que não era fisioterapia, então a parte de psicologia, de fono, né? Então a gente entendeu, a gente alugou um outro prédio, que era a mesma quadra ali bem pertinho, transferiu a fisioterapia para lá, e aquele espaço que já era nosso, né, que era mais fácil para a gente mexer, a gente reformulou ele totalmente para fazer essas terapias do espectro autista, né? E hoje também já estamos cheios, já estamos procurando outro espaço, então a gente adquiriu esse imóvel que é aqui em frente à Unimed, aqui na Rua Mato Grosso, já está em fase adiantada de reforma, parte estrutural, cobertura, fosso de iluminação, já está tudo pronto, e a gente vai começar agora a obra civil mesmo, de paredes, hidrossanitário, elétrico e cabeamento lógico. A gente pretende aí, no máximo em 12 meses, estar inaugurando um outro serviço com laboratório, que é uma novidade, né? Até hoje a Unimed nunca investiu em laboratório, a gente entendeu que é uma outra necessidade, a Unimed tem um laboratório dela, a gente vai continuar tendo os parceiros nossos, né? Mas a gente entendeu que a gente tem que ter o nosso também. Da mesma forma que a gente tem a ambulância nossa, que nós temos, né, os recursos nossos hoje, a gente entendeu que também está na hora de ter um laboratório próprio da Unimed. Então, se tudo correr bem aí, até o meio do ano que vem a gente deve inaugurar aqui, então, anexo à Unimed, um novo complexo ali, que vai ter atendimentos ali desse multidisciplinar, o laboratório, vai ter um lugar melhor para nossas ambulâncias da remoção também, né, que hoje a gente não consegue deixar aqui porque não tem espaço físico suficiente. E vamos ver o que mais nós vamos fazer. Tem o pronto atendimento infantil, que aconteceu também, né, numa necessidade aí, nós tivemos que abrir aí meio rápido, e agora nós estamos, né, mesmo o serviço funcionando, vendo possíveis ampliações, melhorar as estruturas lá. Então acho que foi a outra fase, né? Uma primeira fase, a gente consolidou o que a Unimed já tinha, melhorou os processos aqui, e nessa fase agora a Unimed está expandindo. Então nós estamos com um projeto de abrir unidade em Santa Luzia, abrimos em São Miguel agora, esse ano, abrimos em São Miguel, Pimenta Bueno, né? Nós estamos também já vendo um prédio com um parceiro de Pimenta Bueno para a gente abrir. Então assim, a Unimed mudou, né? Que até então a Unimed, ela comprava o serviço dos parceiros, então hoje ela tem os parceiros, mas ela tem uma rede dela também. Pode ser coincidência, mas esse entendimento parece que veio a partir do momento que se uniram dessa gestão, né? Parece assim fácil te ouvindo falar de uma maneira cronológica, mas isso tudo levou, a gente está falando aqui de já um certo tempo, de alguns anos. 9 para 10 anos já, né? 9 para 10 anos. Mas consolidou e agora parece que é um caminho que não tem volta. Não tem volta mais. Tem volta. Dá essa garantia, esse cuidado ao beneficiário, né? Porque às vezes eu me confundo ainda com o nome que se dá, se vai ser usuário, se vai ser beneficiário. Cliente, usuário, beneficiário. Mas eu acho que paciente, né? No fundo, são pacientes. Ele revela esse propósito, né? A diretoria entendeu o seguinte:
só tem esse o caminho a seguir? Não pode esperar mais? A gente tem que seguir e tem que fazer sempre cada vez mais? Começou de alguma necessidade, como eu contei, essa questão da fisioterapia, como foi a questão do transtorno do autismo, né? E aí a gente foi criando asa, né? Foi vendo que a gente tinha capacidade para fazer, que dava bom resultado. Então, assim, aquilo que o nosso parceiro hoje faz bem, a gente não tem interesse de concorrer com sócio nosso, né? A gente não tem interesse. Agora, onde a gente sente que tem um espaço, que tem uma deficiência, que não está sendo 100% atendido, aí nós vamos investir. E principalmente na região, né? Então nós temos cidades grandes aqui na região que não tem ainda, né? Então São Miguel mesmo foi um exemplo, né? Então você vê, a gente tem bons hospitais em Ouro Preto, né? Já temos uma rede ficando um pouco mais sólida em Jaru. Você vê aqui Cacoal, um excelente centro, Rolim de Moura, tem bastante coisa. Mas, por exemplo, esse eixo da BR-429, Alvorada muito pouco, São Miguel, São Francisco, Costa Marques. Então a gente entendeu que aquela região merecia um olhar nosso. Então, feito estudos, entendeu que São Miguel era um ponto mais estratégico, que fica mais ou menos no meio ali entre as principais cidades, tem já um número de clientes maior, então a gente abriu um posto de atendimento em São Miguel. E a gente pretende abrir outros nesse mesmo modelo, ver outras regiões que têm alguma deficiência, né, na rede, para que a gente possa levar um atendimento. Ah, mas eu vou abrir então um hospital complexo lá em São Miguel? Não é o papel de São Miguel, mas eu tenho que resolver o básico lá. 70%, 80% dos casos tem que ser resolvido pelo médico de lá. E o restante a gente vai ou fazer uma teleconsulta para resolver isso, ou transferir esse cliente para um hospital de maior complexidade na nossa rede, que a gente tem aqui em Paraná, em Cacoal, né? Então acho que esse é o sentido que a gente começou a entender, que tinha algumas necessidades que a rede ela não supre. Então a gente precisou, a própria Unimed, investir e desenvolver esse serviço. E hoje a gente pode dizer que a gente já tem um know-how, uma certa experiência, né? No começo a gente tinha um pouco de insegurança, não sabia muito bem como fazer. Hoje nós temos já a equipe completa, a equipe da infraestrutura, a equipe da logística nossa, do TI já chega, já coloca o que precisa ser feito, né? Pessoal do mercado que já vai vender, divulgar, publicar, a parte da contabilidade que já sabe como tratar essas informações, né? Então o recursos humanos que vai contratar, já capacitar, treinar, né, a nossa equipe. Então hoje a gente pode dizer que a gente tem uma estrutura completa que a gente está preparado para esse desafio. A parte pessoal foi muito bem recebido, né, aqui em Paraná, né? E então às vezes quando eu ia num congresso, encontrava com um colega, eu falava, e aí, como é que tá lá? Como é que você está se adaptando lá? E eu falei, sempre fui muito bem recebido, né? Na época, de Paraná já tinha uma estrutura boa, né? Não tinha shopping, não tinha algumas confortos, vamos dizer, das cidades grandes que tinha lá, mas tinha muito calor humano, né? Então o pessoal sempre chamava no final de semana para ir almoçar, para ir no sítio, para ir numa fazenda, né? E eu fui pegando gosto também por essa parte do campo aí, né? Então pude realizar um sonho meu que foi adquirir, né, uma propriedade. Então faço parte também da minha vida hoje, quando eu tenho algum tempo, é um momento de fuga para a gente ir para a área rural, né? Em 2012, Deus me agraciou com o meu filho, que é o João Felipe, né? Que é um menino abençoado. Vai fazer 13 anos o João. Em novembro ele faz 13 anos, né? E como eu disse, né, minha mãe perguntava para mim no começo, né, meu filho, quando que você volta e tal? E hoje não tem volta mais. Pelo contrário, eu espero que um dia talvez eles venham morar comigo aqui. Eles venham mudar definitivo, eles gostam muito aqui de Paraná, vêm, ficam muitos meses aqui, mas espero que um dia eles venham para cá. E o meu plano é continuar por aqui mesmo, né? Eu acho que ainda tenho alguns anos de estrada aí, acho que ainda posso contribuir um pouco mais aqui na cooperativa, né? Na parte de gestão e preparar a próxima geração que vem. Por isso que a gente tem que crescer com solidez, né? Tem muitas empresas que acabam ficando insolventes, indo para falência, crescendo. Mas como, né? A empresa estava crescendo, faturando muito, mas não foi uma coisa sólida. Então, assim, a Unimed tem tido esse crescimento sólido, muito embasado, muito sustentável, né? E é o que nós estamos falando, a preocupação é essa, né? Então, nós temos uma geração aí, né? Foi o Dr. Gilberto, Dr. Auxílio, Dr. Sérgio, Dr. Edson também está encerrando as atividades dele como médico. Então, assim, vamos dizer, a geração deles deixou um legado para nós, né? Então, a gente está vindo agora numa outra turma, né?
Então, que está no conselho hoje, eu, o Dr. Estênio, o Dr. Issa, o Dr. Tiago, o Dr. Alisson, que já somos uma geração um pouco mais nova, que a gente tem a responsabilidade de assumir a gestão da cooperativa, manter o que já está acontecendo, né? Manter a cooperativa crescendo e preparar a próxima que vai vir, porque nós também não estamos aqui temporariamente, né? Nós não somos também eternos, uma hora, né? E não muito distante, a gente também vai ter que passar o bastão para alguém. Então, é o desafio. Quem sabe pro filho, né? Ainda está um pouco longe, né? Eu acho que tem um pulo antes aí, né? Mas é um outro desafio nosso, é essa questão da sucessão, de deixar, né, pessoas capacitadas aí para manter essa grande empresa funcionando. Eu só tenho que agradecer de todo o coração a gente fazer isso. Eu que agradeço a oportunidade aí de contar um pouco. Desenvolver esse trabalho e passar. E acredito que foi uma visão diferente. Bom, todos bem, parte de uma visão muito própria, muito subjetiva. Eu só tenho que agradecer. Gente.